hoje, com o olhar que eu tenho hoje, com a visão que eu tenho hoje, eu vejo que era um crime o que ele estava fazendo. Como que ela pode procurar ajuda, assim? A quem que ela vai recorrer nesse caso? Gravando! Elas não param! Bem-vindas a Mover, a comunidade de mulheres que movem o mundo. Nath, como que você tá hoje? Estou muito animada com o nosso quadro novo. Mulheres, esse é um novo formato de episódio do podcast. São episódios mais curtinhos, com histórias da nossa audiência. A gente ainda não tem um nome para esse quadro, então nos ajudem nessa criação. Mandem sugestão de nomes do quadro para nós, porque aqui a gente vai ler histórias da nossa audiência e falar sobre elas a partir da visão da Mover. Bora juntas? Bora! E se você que está assistindo ou ouvindo a gente e tiver histórias para dividir também, manda no Instagram da Mover, @mover.mulheres, que está aí na tela, ou no nosso e-mail, mover.mulheres@gmail.com. Vamos lá! E aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, envia para as amigas, comenta, porque para nós é super importante essa troca. Então vamos lá. Eu vou ler a primeira história. A história é a seguinte. Mana, eu recebi um comentário de que eu precisava me amostrar mais, mas em um sentido sexual, vinda de um VP homem. Eu era estagiária na época, tinha uns 20 anos, nojeira. Gente, se amostrar sexualmente? Não, É inacreditável, né? Quando eu estava no ensino médio, eu tinha 17 anos. Eu comecei a trabalhar no escritório, como na recepção. Eu queria ter uma grana ali, queria pagar meu inglês, enfim. Comecei a trabalhar como recepcionista. E aí, o presidente desse escritório, era um escritório de cobrança na época, ele me chamou na sala e falou: olha, eu tenho um evento hoje e eu queria muito que você me acompanhasse nesse evento. É um evento com os outros escritórios, clientes, sei lá. Eu vou te comprar uma roupa, um vestido, um sapato. Você precisa de mais alguma coisa? E a ideia é você ir de acompanhante comigo. Aí eu falei assim... Aí é isso, nessa hora você fica assim, tipo... Quê? Eu tinha 17 anos, gente. Eu era menor de idade. Aí eu falei... Ai, eu não posso. Hoje eu tenho um compromisso com a minha mãe. Tipo, não! Não! É assustador, assim. E na época, eu fiquei... Nossa, gente, que esquisito. Hoje, com o olhar que eu tenho hoje, com a visão que eu tenho hoje, eu vejo que era um crime o que ele estava fazendo. Além de ser um puta assédio sexual, exploração de menor de idade, entendeu? E é doido como ainda se é normalizado vários tipos de comportamentos como esse dos homens para com as mulheres em ambientes de trabalho, sem sofrer consequências, né? Sem as devidas consequências. E dar nome é muito importante, porque é isso, você lá com 17 anos não tinha um nome, não tinha letramento para lidar com essa situação. Hoje, isso tem nome, chama assédio. Agora, o quanto a gente ainda encontra barreiras estruturais para denunciar esse tipo de assédio. Né? Quantas mulheres silenciam diante dessas situações simplesmente por medo de uma retaliação, caso venham à tona. Então, eu acho que é importante a gente diferenciar o que é um assédio do que é uma tentativa de paquera, do que é um comentário inofensivo dentro do ambiente de trabalho. Porque as pessoas não têm necessariamente, todas as pessoas necessariamente têm esse letramento, né? Então, o assédio é quando tem uma dinâmica de poder estabelecida. Então, uma pessoa com um cargo maior, com um poder maior de influência ali dentro da organização, ela faz algum tipo de comentário que pode ser em relação à sua moral ou um comentário sexual, que você pode se sentir coagida ou coagido por conta desse poder e dessa influência que a pessoa tem, a ceder a algum tipo de pedido, a ceder a algum tipo de comentário. E aí o assédio ele pode ser ou sexual nesse sentido, que é o que eu recebi, do tipo, olha, vou te dar essa roupa
em troca você vai me acompanhar, ou ele pode ser um assédio moral mesmo, um abuso de poder. Então, um gestor com uma pessoa subordinada pode tentar... como é que é o nome? Burlar algum tipo de política da empresa, porque tem mais poder. Pode falar, não vamos aprovar por aqui, vamos por aqui, porque esse caminho é mais fácil. E aí você tá ali subordinada, você vai aceitar, porque é teu chefe no final do dia, né? Então, acho que isso é super importante da gente separar e a gente ter conhecimento para quando, e tomara que não, mas eventualmente pode acontecer com a gente, como é que a gente dá voz e luz para essa situação e envolve as pessoas necessárias, né, dentro do problema. E Fê, se isso acontece com alguém dentro de uma empresa ou de uma estrutura ou de uma situação de trabalho, que às vezes a pessoa é PJ e tal, como que ela pode procurar ajuda? Assim? A quem que ela vai recorrer nesse caso? É muito difícil, né? Eu acho que se a empresa ela já é uma empresa grande, estruturada, provavelmente ela vai ter um RH competente para poder resolver esse tipo de situação, ou vai ter uma área de compliance que consegue avaliar os casos de maneira não conflitante, né? Então consegue se isolar da situação e consegue avaliar para tomar ali uma decisão do que fazer em relação a isso. Se é uma empresa pequena, uma empresa de dono, uma empresa onde não tem ainda um RH super estruturado, onde não tem uma área de compliance, uma área jurídica que você consegue fazer esse tipo de denúncia, o ideal é você ver quem são as pessoas e aliados que você tem que você possa dividir essa informação. Se aconteceu com seu gestor direto, será que talvez falar com o chefe dele ou falar com algum par que você tem uma relação de confiança estabelecida? Acho que o principal é não ficar calado, né? Não levar para você e entender dentro do contexto que você está quem são as pessoas que vão poder te apoiar e que você construiu relação ao longo desse tempo para você poder contar, dividir a situação e pedir ajuda, né? O que a gente costuma fazer acontece e a gente guarda e esse é o pior cenário. E existem riscos de você compartilhar também. Eu acho que a gente não pode deixar isso fora da mesa, né? Porque às vezes todo o ecossistema está ali influenciado por esse problema e pode ser que sim, você sofra retaliação. E eu fico pensando em ações mais indiretas e que podem influenciar esse tipo de situação para que ela não ocorra, né? Porque de alguma forma esse tipo de assédio com relação às mulheres é cultural, então a gente tem uma cultura dentro do trabalho, mas também fora do trabalho, na vida cotidiana e social, em que ainda se é muito normalizado esse tipo de comentário, esse tipo de abordagem com relação às mulheres. E como é importante já aproveitar essa onda de diversidade que a gente tem tanto falado, essa onda de equidade de gênero, e realmente fazer ações concretas que transformem a cultura dentro e fora das empresas, né? Então, se eu fico pensando, tem situações em que se isso aconteceu com uma pessoa, isso pode acontecer com 2 pessoas, pode acontecer com 3 pessoas, e o quanto de alguma forma existe uma possibilidade de se organizar ali naquele ambiente para trazer ações que vão trazer consciência de hierarquia de poder, porque a gente está falando também de uma coisa que é estrutural. Então, existe um beabá necessário para letrar e educar essas pessoas em cargos de poder e esses homens também, de que não se pode agir assim, de que não é assim que se faz. A gente faz isso com educação, com conhecimento, com experiências, workshops, vivências que vão trazer uma consciência de equidade de gênero e que vão iluminar as situações de abuso de poder, porque coisas que eram muito aceitáveis no passado não são mais hoje. E muitas pessoas ainda não sabem como fazer esse ajuste, né? Então, falar sobre isso é muito importante também, dar luz a esses temas, né? Eu concordo. Eu acho que uma coisa é você remediar a partir do momento que a situação já aconteceu, mas o ideal é prevenir, né? E eu acho que ações preventivas têm a ver com isso que você falou: letramento de gênero, letramento de raça, letramento das próprias dinâmicas de poder, o que pode, o que não pode. Eu acho que quanto mais as empresas se manterem atualizadas em relação a isso, seja via alguma consultoria externa, ou o próprio RH, ou a própria área de compliance,
isso vai se estabelecendo como norma, né? E aí, desvio da norma, aí vem a punição. Para ninguém falar, ai, mas não sabia que não podia falar para a pessoa se sexualizar. Ô, gente. Gatas, e se caso alguma de vocês passou por esse tipo de situação e está buscando apoio, a gente vai deixar aqui nos comentários algumas opções de apoio que vocês podem encontrar para poder falar sobre esse tema e começar o seu movimento de reparação. Muito bom. Vamos para a próxima história? Bora para a próxima história, mulherada. Eu sigo me especializando a cada dia na profissão. Já fiz pós, mestrado e penso em fazer doutorado. Mas recentemente uma tia me disse: já tá na hora de você parar com essas coisas de estudar, né? Você já provou para todo mundo que é inteligente e uma boa profissional. Agora tá na hora de focar em arranjar um marido, você não acha? Socorro! Não acho, não. Obrigada. Não acho. Acho que tô ótima, né? Nossa, cara. Ai! Teve uma vez que eu ouvi alguém falar assim: a mulher não chama a mulher por acaso. O cara fala, é a minha mulher. Para você ser mulher, você tem que ser mulher de alguém. E isso era uma coisa, um senso comum, muito estabelecido dentro da nossa cultura. Que você não fala o meu homem. A mulher não chama o marido, o esposo, o companheiro de homem, meu homem. Agora o homem chama a mulher de minha mulher. E é muito curioso como isso dentro da cultura ele está enraizado, né? De que para você ser um indivíduo, uma mulher, você tem que ser mulher de alguém. Você sozinha não é ninguém. Você sozinha, você está cuidando ali da tua vida, estudando, gente, trabalhando, prestando aí um serviço para a sociedade. Mas no senso comum vivendo de um familiar ainda, né? É você tá em falta com você. Já deu, né? Não, e me vem muito esse desafio que a gente vive, que é o mundo esperando que a gente se referencie a partir de um homem. Uhum. Então, a nossa autonomia, o nosso caminho, a nossa construção individual em liberdade não é suficiente para esse mundo. Ah, faça meu favor, né? Eu aprendi, e isso que é bom de ter 35, né? Que as relações amorosas, elas ocupam um espaço na vida, mas não é o espaço central. E é foda, porque por mais que a gente faça esse movimento, vem a sociedade o tempo todo falar, olha, cadê, né, a sua referência a partir de um homem? Não importa o quão foda você é. Então, sinto muito que você tenha passado por isso, né, da história, e tenho certeza que muitas mulheres já passaram por isso também, que muitas vezes a gente tem que lidar com essas próprias crenças internas de que tá tudo bem focar na carreira, tá tudo bem focar em você mesma, tá tudo bem priorizar o seu desejo, a sua liberdade, para além de um marido, de um homem ou de uma estrutura familiar convencional. Isso me lembra um pouco. A gente ainda tem que ter paciência, respirar fundo, né? Porque ainda mais quando é família, você tem que respirar fundo, né? Vai fazer o quê? Respirar fundo e seguir nosso caminho, né? Se fortalecer para não se deixar abalar por essas situações, assim. Nossa, eu fico pensando exatamente isso. Acho que duas coisas, né? Quando vem da família, a gente acaba que passa um pano porque é família, e eu acho que eu, pelo menos, passo. E o meu pano, ele passa com a seguinte fala. Putz, mas também são vítimas de uma sociedade, né? Estão só replicando ali um modelo que foi aplicado a elas as nossas familiares, né, também são vítimas desse sistema que oprime e desvaloriza as mulheres, e elas acabam replicando um machismo que está dentro delas e que elas nem percebem, né? Quando eu tive meu filho, eu decidi que eu ia fazer uma pausa do mundo corporativo, né? E eu estava lá já há 13 anos consecutivos, assim, sem nenhum tipo de respiro, trabalhando intensamente, de alguma forma, me estruturando financeiramente, né, ao longo desse período todo.
E aí, quando o Didi nasceu, eu decidi que eu ia dar uma pausa no corporativo para poder me dedicar à primeira infância com ele. E foi o que eu fiz. E eu lembro que eu troquei de carro nesse intervalo e uma tia minha me chamou de canto num final de semana que a gente estava lá na casa dela e falou assim para mim: você tá fazendo OnlyFans? Porque você... Como é que você trocou de carro? E foi assim que eu fiquei tipo... Travou a câmera da Anitta, sabe? E eu falei... Eu acho que eu nem lembro que eu respondi. Talvez eu falei assim, não. E aí, depois, eu fiquei pensando, eu trabalhei igual a filha da mãe a minha vida inteira. Me privei de gastar o dinheiro, acumulei uma grana para eu conseguir me dar esse privilégio de poder passar esse tempo, né? De poder fazer essa pausa na carreira. E aí a minha tia tem coragem de perguntar se eu estou fazendo OnlyFans. E se eu tivesse, também estava ótimo. Eu acho incrível a quantidade de mulheres que têm se empoderado através dessas plataformas. Zero julgamento moral aqui, pelo contrário. Mas o ponto é, pô, você viveu comigo a vida inteira. Você viu tanto de coisa que eu abdiquei durante a minha vida inteira, trabalhando, me submetendo. Eu não via ninguém da minha família durante esse período. Eu faltava, eu não vou nem trazer aqui situações específicas, mas eu não estava nos eventos familiares, porque eu estava trabalhando. Chegava muito cedo, saía tarde da noite, aquela coisa louca. Também não faço apologia a isso, sabe? Mas, pô, não receber o reconhecimento de tudo isso é muito foda. Só que aí o jogo virou. Porque aí, depois que eu já tinha recebido esse comentário, e aí eu dividi com as minhas amigas, dividi com a minha própria mãe, a gente deu risada e tal. Teve um outro almoço de família, que estávamos todas em família, e aí uma prima minha, bem novinha, que começou a trabalhar, a coisa mais fofa do mundo, tá ali alavancando carreira, eu tô super orgulhosa dela. Aí eu falei, isso mesmo, para mim, trabalha muito, para você juntar a sua grana, para você poder decidir o que você vai fazer da sua vida. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu me espelho em você, porque você não trabalha e tem dinheiro. Eu falei, é sobre isso. Eu falei, mas tem que trabalhar, tá? É só uma fase de pausa. Eu tô na pausa. E no final das contas, tudo isso é sobre autonomia financeira e o quanto uma carreira profissional, uma dedicação a um negócio vai te trazer resultados muito mais significativos do que um marido, necessariamente. Nada contra maridos, já tive um, não pretendo ter outro. Já tive dois. Mas o ponto é que o que me faz feliz, como disse uma cigana para mim no terreiro esses dias, o que me faz feliz é ao que eu me dedico todos os dias, né? E o que nós precisamos nos dedicar para conseguir bancar as nossas escolhas, independente do quanto essas estruturas, essas falas externas possam chegar até nós, é autonomia. Então, a gente precisa conquistar autonomia financeira, autonomia emocional. É isso que nos vai dar liberdade para ter um marido ou não, porque é a nossa escolha, e não porque a gente precisa de um. Acho que essa é a grande diferença. Mesmo com relação a trabalho, né? O quanto a gente pode construir uma autonomia, construindo uma carreira foda, posicionando a nossa marca pessoal de forma foda no mercado, conquistando a autonomia para fazer escolhas sobre o nosso trabalho, entendeu? Bora trabalhar, então, gente. Bora movimentar, né? Movimentar o que precisa ser movimentado para conquistar essa autonomia. Eu acho que esse quadro ele é um desafio para nós, porque são temas tão sensíveis e que a gente tem muito cuidado e respeito para tratá-los, mas são importantes, né? Quando a gente escuta histórias de mulheres e o que elas passaram, a gente consegue se reconhecer nelas e se unir em torno de algo que pode realmente melhorar as nossas vidas, as vidas das mulheres, e fazendo ações para que a gente possa ir transformando essa sociedade para que seja cada vez mais justa para nós e não precisemos mais passar por essas situações, porque faça meu favor, né? É isso, gente. Então movimenta daí que a gente movimenta daqui. Um beijo e até o próximo episódio.